Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Deus nos abençoe. E nesse dia quero compartilhar com os irmãos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11. Irei falar sobre a idolatria de Salomão, né? E quero falar com os irmãos sobre a questão do coração do homem também. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, no versículo 4 em diante, que diz assim: Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde a Bíblia relata a vida de Salomão. Aqui nós vimos que a partir do capítulo 4 em diante, capítulo 3 em diante, Salomão entra na história após a morte de seu pai, Davi. Todos nós conhecemos a história da vida de Davi. Foi um homem que teve suas falhas, mas foi um homem que Deus amou e foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era também um exemplo de inspiração, de buscar a Deus, sabe? Porque Davi foi um amante da palavra de Deus e também da presença do Senhor. Davi, ele enfrentou o gigante e venceu no poder do Senhor Jesus. Davi, ele compôs hinos também, os Salmos falam sobre isso. Davi teve várias guerras. Davi sempre consultava a Deus, teve problemas da família, mas Davi foi um homem que se arrependeu e buscou o Senhor. E aqui nós olhamos a história de um homem que era promessa de Deus ele reinar, Salomão. E Deus ainda falou o nome dele para Davi, que seria o substituto de Davi. E Salomão ele foi instruído a como cuidar do povo de Israel. Salomão foi instruído como também servir a Deus. Salomão teve uma boa base espiritual de manter os padrões estabelecidos por Deus em sua vida. Mas o capítulo 11 mostra uma história triste. Nós olhamos os capítulos anteriores, Salomão tendo sabedoria de Deus para julgar a causa de 2 mulheres que tinham filhos. Uma sufocou seu filho durante a noite e roubou o filho da outra. Salomão teve instruções de Deus como julgar essa causa, mostrando quem era a verdadeira mãe da criança que estava viva. E Salomão, ele construiu o templo a Deus. A Bíblia fala que não houve homem, nem antes nem depois, mais sábio do que Salomão. E nem mais rico, nem antes, mas depois. Salomão foi um homem bem sucedido, porque Deus o abençoou. Salomão, no princípio da sua vida, ele agradou a Deus. Salomão, ele tocou no coração de Deus pela sua vida devocional ao Senhor. Mas
no capítulo 11, conta uma história completamente oposta. Salomão, ele se mistura com mulheres de outras etnias. Salomão casou com mulheres de Moabita, Salomão casou com mulheres da Sidônia, Salomão casou com mulheres que eram pagãs, sacerdotisa. E o texto fala bem claro que as mulheres perverteram o coração de Salomão. Na minha Bíblia, em castelhano, fala que as mulheres inclinaram o coração de Salomão para adorar os seus deuses. Salomão era um homem que Deus apareceu para ele. Deus apareceu a Salomão por 2 vezes. Quando Salomão sacrificou a Deus para purificar o povo de Israel, Deus derramou fogo dos céus. Deus apareceu para Salomão através do sonho. Salomão era um homem que teve intimidade com Deus. Mas nessa mensagem de hoje eu quero falar a questão do coração. A idolatria de Salomão e a questão do coração. Por isso que o provérbio fala para que de tudo que tem que se guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós olhamos aqui, Salomão ele se misturou, as mulheres conseguiram contaminar o coração de Salomão. A Bíblia aqui ela fala a referência das nações delas. Só foram nações que Deus proibiu de ter contato. Por isso que o cuidado do cristão, ele tem que orar a Deus com quem ele vai se relacionar e com quem ele vai se casar. E crente namora crente. A Bíblia fala isso, que é casar com uma pessoa que não professa a mesma fé, que não crê em Jesus, que não crê em sua palavra, é julgo desigual. Então tome cuidado, os jovens também, em relação às suas escolhas, porque define seu futuro. Bom, quando fala de Moloque, fala de Quemos, são um dos piores deuses daquela época, feito por mão de homens, e era inspirado por Satanás. Olhamos que o culto a esse Deus, a essa deusa também, a Estar, era feito de uma forma muito horrível, irmãos. Até em 1 Coríntios, Paulo fala sobre o culto à deusa Diana, né, que ele até proíbe a mulher de cortar o cabelo, porque as prostitutas naquela época eram conhecidas pelo seu corte de cabelo. Então as mulheres aceitavam Jesus e continuavam com o cabelo cortado. E Paulo falou, olha, deixa o cabelo crescer, para vocês serem diferentes. Tá? Vocês vieram de um culto idólatra. Então nós olhamos aqui a mesma coisa. Nós olhamos aqui, amados irmãos, que estas mulheres, elas iam para o templo de uma forma bem sexual, bem sensual, dali bailavam os seus deuses, e Salomão, que era um homem consagrado a Deus, foi visitar esse templo. E quando ele viu aquelas mulheres bailando aos seus deuses, Salomão foi pervertido. As mulheres ganharam o coração de Salomão, e Salomão casou-se com essas mulheres. Salomão teve muitas mulheres. A Bíblia fala que ele teve 300 mulheres, 700 concubinas. Isso era condenado diante de Deus. Salomão se entrou por esse caminho de idolatria. As mulheres que eram pagãs fez que Salomão quebrasse o princípio da sua vida. O primeiro princípio foi a referência espiritual que era o seu pai. Davi, que era um homem, por mais que teve pecado, errou, Davi era um homem consagrado a Deus. E Davi representa, irmãos, nos nossos dias de hoje, a igreja da atualidade. Quando Jesus deixou um padrão de igreja, né, o credo dos apóstolos, crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo, crê na sua palavra, e que Jesus Cristo tomou a forma de um homem, nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou, crê na Trindade, Deus deixou um padrão a ser seguido. Só que algumas pessoas hoje estão misturando o evangelho, estão corrompendo os bons costumes. Por isso que a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Devemos tomar cuidado com quem está se acercando de nós, com quem está se aproximando de nós. Então, cuidados com alguns conselhos. Os nossos pastores sempre nos ensinam na igreja a palavra do Senhor, e vem pessoas inspiradas por Satanás para destruir a sua vida espiritual.
te dando conselhos maus. E Salomão entrou por esse caminho. Ele esqueceu-se do Salmo 1, que seu pai falou que bem-aventurado o varão, que não anda segundo conselhos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Observe, essas mulheres estavam no templo pagão. Por que Salomão estava lá? Então, cuidado, o local que você pode estar também. Aonde você vai, aonde nós vamos, devemos tomar cuidado, né, para que isso não atinja a nossa vida espiritual. Devemos pedir a graça de Deus e o discernimento espiritual para não cair nas armadilhas de Satanás. Nós olhamos aqui, e Salomão, ele foi nesses templos, Salomão ficou encantado, e ele quebrou um princípio, foi referência espiritual do seu pai, como estava falando a questão da igreja. A igreja tem um padrão, a igreja no século XXI, ela continua pregando a palavra que Jesus disse, que minha palavra subsiste eternamente, e esse evangelho será pregado em todo o mundo, né? Então Jesus disse isso. Então hoje, tem algumas pessoas pregando outros evangelhos, o evangelho da só prosperidade, o evangelho completamente distorcido. Hoje tem pessoas que falam a questão do G12 que tem que rejeitar os ensinamentos dos apóstolos e receber novas revelações dos apóstolos atuais. Nós não aprendemos assim. Os nossos pastores, professores de escola dominical, por graça de Deus, têm pregado este evangelho. Então vamos perseverar nesta palavra de Deus. Salomão, ele quebrou um princípio de referência. Ele deixou o ensinamento de seu pai, que foi um homem que andou diante de Deus, por mais que teve falha. E Deus falou, olha, se tu andar como teu pai andou, eu serei contigo. Salomão teve instruções de Deus. Salomão teve inspiração, irmãos, o próprio Deus se manifestou para ele. Era uma coisa rara, uma coisa só pela misericórdia de Deus no Antigo Testamento. E Deus se manifestou para ele. E Salomão, irmãos, foi tão inclinado que Salomão criou, a Bíblia fala aqui, altares para Quemos, para Moloque e para os sidônios. Os irmãos não se lembram, os sidônios? Lembra quando Acabe foi enfrentado por Elias? Acabe casou-se com Jezabel. O seu pai era de Sidom. Seu pai era o chefe da tribo. E Jezabel era a sacerdotisa. E Acabe foi encantado por ela. E entrou a idolatria no meio de Israel. Mas tinha homem de Deus ali e mais 7.000 homens que não dobraram o seu joelho. Por mais que esteja a violência, a prostituição, existe servos de Deus, servas de Deus, jovens, crianças consagrados a Cristo, ao Senhor Deus. Então nós olhamos, irmãos, que Salomão, o seu coração foi contaminado. Então cuidado com o seu coração. Salomão tinha uma vida espiritual. Nós olhamos aí, tristemente, não estou aqui fazendo referência, mas a história e a Bíblia fala de grandes homens de Deus. Sansão, que homem que foi tomado pelo poder de Deus, teve as suas falhas, mas Deus guardou, pelo menos. Mas Salomão, a Bíblia fala que ele morreu no pecado. Um homem que teve referência de um pai que era consagrado, um homem que Deus se manifestou, um homem que escreveu mais de 3.500 provérbios, escreveu salmos, um homem que foi inspirado por Deus, mas assim morreu no seu pecado. A Bíblia fala que é isso. Salomão morreu na idolatria. É triste ver pessoas que começaram na presença de Deus e se afastaram, mas vamos pedir ao Senhor para que Deus resgate essas pessoas, que estão vivas, é claro, que Deus guarde os nossos corações para que não entramos no caminho da frieza espiritual, da idolatria, em coisas que são secundárias. Salomão se apegou àquilo que era feito pelo homem. As mulheres perverteram o coração. Satanás ele tem um alvo, é o nosso coração. Quando a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, a Bíblia fala da nossa alma. Deus está assentado no nosso coração, porque Ele é o nosso Senhor. Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 12, que não reine, portanto, o pecado em vossos corações, para vós obedeceres a Ele.
E ele fala no capítulo 6 que Cristo nos libertou desse império. Paulo fala em Gálatas também, para que não venhamos nos voltar à vida passada, em Gálatas, no capítulo 5, né? Porque Cristo nos deu a liberdade. Em Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Não vos submetei-vos aos julgos do qual Cristo te libertou. Você está liberto. Não temos que voltar ao passado. A sua vida do passado, Jesus apagou com seu sangue. Jesus, por sua palavra, nos purificou. Então você está livre pela graça de Cristo. Então guarde o teu coração. Olhamos aqui a vida de Salomão, que é um ensinamento para nós hoje, para tomarmos cuidado. O que é idolatria, irmãos? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Pode ser esposa, pode ser namorado, pode ser trabalho. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas constitui-se idolatria. Nós muitas vezes criticamos pessoas que adoram imagem, mas muitos cristãos têm entrado na questão da idolatria em coisas que são secundárias. Então, vamos entrar para o sentido espiritual. Fazer tudo para a glória de Deus. Jesus disse, qualquer que ama pai, mãe, esposa, mais do que a mim, não é digno de estar no meu reino. Então, Jesus está falando a questão da prioridade. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e demais coisas serão acrescentadas. Então, oramos para que o Senhor guarde o nosso coração com sua bendita palavra, como diz o Salmo 119, no versículo 9, no versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos pedir ao Espírito Santo, que a Bíblia fala que a palavra é sua espada. Então vamos usar a espada do Espírito Santo, o escudo da fé. Senhor, me guarda com seu sangue, com a sua graça, com o seu poder, Senhor. Guarda o meu coração. Então, vamos fazer uma avaliação da nossa vida, pedir ao Espírito de Deus, nos orientarmos, aguardarmos a palavra, ouvir os conselhos dos nossos pastores de acordo com a palavra de Deus, né? As revistas que nos alimentam também, e sempre a palavra de Deus em primeiro lugar, e a comunhão com Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha nos guardar, no nome de Jesus Cristo, que muitas pessoas estão perdendo o foco na pessoa de Jesus. Hebreus fala o quê? Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus Cristo. Pessoas falham, homens falham, mas Jesus, ele é perfeito. Jesus é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e quero orar pela sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, neste dia, Senhor amado, que estamos diante de Ti. Pedimos a Tua bênção, Senhor amado, para guardarmos a Tua palavra em nossos corações, viver da maneira que agrada aos Teus olhos, Senhor, sem quebrar os princípios da Tua palavra. Mas se porventura algum de nós, Senhor, cometamos erros, Tua palavra fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, Senhor. Portanto, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, nossos irmãos que estão assistindo, que vão assistir, que estão assistindo, abençoa no nome de Jesus Cristo, Senhor. Te damos graças, Senhor, por ser servos do Senhor, por Tua graça. Damos graças, Senhor, por nos amar, Senhor. Damos graças por Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.